muito boa tarde a todos. As tardes de sábado são sempre muito especiais para nós. Mas esta é um pouco mais especial, né? Pelo reencontro amoroso com uma grande amiga que ficou fora em torno de um mês, mas parece que é tão mais, né? Quando a gente sente a saudade. Hoje nós vamos falar, como eu brincava há pouco, de um assunto que quase a gente não gosta muito, né? Vamos falar sobre a doutrina espírita. Nenhuma novidade, né, para aqueles que já a conhecem, mas, por outro lado, uma oportunidade de reflexão sempre importante, sempre boa, sobre alguns aspectos desta doutrina de incomensurável valor, né, e que tem transformado vidas e mais vidas ao longo do seu pequeno tempo de existência entre nós. Ao mesmo tempo, para aqueles que estão se aproximando da casa espírita e, quem sabe, até da doutrina pela primeira vez, uma oportunidade de que mesmo de relance, pelo menos no período em que estivermos aqui, durante alguns minutos, nós possamos dar uma ideia, porque certamente é só isso que nós seguiremos nesta tarde, do que é a doutrina, das questões que ela envolve, que ela trata, e a fabulosa possibilidade que ela traz a nós todos de descortinar um novo horizonte de entendimento, de compreensão, que poderá, se nós mesmos permitirmos isso, que poderá transformar as nossas vidas, nos trazendo paz, serenidade, alegria de viver e, sobretudo, dando sentido às nossas vidas. Muitas vezes o que nos falta, o que nos aflige é exatamente essa falta de sentido existencial. É esse não saber muito bem, né, o que a gente está fazendo por aqui, para onde a gente caminha. Então a doutrina nos dá essas possibilidades. Doutrina espírita ou espiritismo, que numa primeira colocação nós poderemos apresentá-lo como sendo o Consolador prometido por Jesus e codificado por Allan Kardec. Esta colocação certamente é muito preciosa para todos nós, porque nos dá a ideia exata de que a doutrina emana para a humanidade diretamente do coração misericordioso de Jesus, que, sabendo das nossas necessidades, sabendo das nossas dificuldades em compreender o seu Evangelho, mas sobretudo em valorizar o seu Evangelho, que já está conosco há praticamente mais de 2000 anos, mas sabedor de que seria necessário um conhecimento, uma parcela de conhecimento adicional um pouco adiante, Jesus, dentro de uma programação muito bem estabelecida de orientação espiritual da humanidade encarnada e desencarnada ligada ao planeta Terra, programa, num certo momento, a vinda da doutrina espírita à Terra, de maneira que ela não é assim alguma coisa que surgiu porque um dia um pedagogo francês resolveu se debruçar sobre algumas ideias e criar uma doutrina própria. Ela é o Consolador prometido por Jesus, codificado por Allan Kardec, porque foi ele quem sistematizou o conhecimento que chegou até ele, advindo de uma pleiade de espíritos luminares, e daqui a pouco a gente vai ver alguns deles, que assinam mensagens que compõem os livros da codificação. Mas o próprio Jesus já mencionara o caráter de um consolador no futuro, e isso foi narrado no Evangelho de João.
se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Vejam que curiosa esta fala de Jesus, que interessante. Neste capítulo 14 do Evangelho de João, e no capítulo anterior e no capítulo seguinte, Jesus vai, como nós poderíamos dizer, preparando o espírito dos discípulos para o momento em que ele não estivesse mais fisicamente ali presente com eles. Então são capítulos muito bonitos, em que Jesus fala diretamente ao coração deles, dizendo que eles não estariam órfãos, eles não estariam a sós, mas que ele estaria, de alguma forma, presente e velando por eles. Mas ao falar diretamente aos discípulos, Jesus fala a todos nós. Porque vejam, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Jesus não falava para aqueles homens, para aquele tempo, né? Suas palavras são palavras de vida eterna. Então ele sabia, havia planejado isso, né? Na condição de espírito tutor do nosso planeta, que passada a sua permanência entre nós, a sua mensagem de alguma maneira sofreria algumas distorções e mesmo sabia da necessidade de trazer informações novas à luz de um conhecimento novo, de um desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual que a humanidade sofreria e que faria com que ela estivesse mais apta a receber novas parcelas da verdade espiritual que, a seu tempo, Jesus não pôde, não que ele não pôde dizer, mas que ele não pôde detalhar. Como quando ele conversa com Nicodemos e fala da necessidade de nascer de novo para adentrar o reino de Deus, Nicodemos fica completamente atrapalhado porque ele não entende como isso pode se dar. E Jesus, claro, que tinha todas as condições de explicar aquilo, mas Nicodemos não tinha condições de entender como se dá o processo da reencarnação, das múltiplas reencarnações, que é o nascer de novo. Então, ele dá uma aula de reencarnação através da utilização de símbolos e que mais tarde, apenas agora, com a vinda da doutrina espírita, é que nós conseguimos localizar aquele trecho do Evangelho e entender com clareza, pelo menos a clareza possível até hoje, o que Jesus quis dizer com nascer de novo da água e do Espírito. E uma série de outras colocações que ali estão, mas que à época não foi possível a compreensão desta realidade da Terra, que é a reencarnação do Espírito. E assim uma infinidade de outros conhecimentos, de desdobramentos, de colocações que já estão lá no Evangelho, mas que não puderam, pela nossa pouca intelectualidade, ser detalhadas, digamos assim, por Jesus. Então vem a doutrina espírita, vem o Consolador prometido por ele, no momento exato, no momento adequado, dentro de um panorama histórico e cultural apropriado para que as ideias espíritas encontrassem ressonância na mente, mais na mente, naquele momento, do que no coração dos homens até então. Segundo o próprio Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo, vejam a grandeza disto e destas colocações, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra.
atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, se nós podemos dizer que a doutrina espírita tem um aspecto consolador, e ela tem, esse aspecto consolador não é porque ao chegar numa casa espírita os companheiros nos acolhem, nos abraçam e nos auxiliam pela amizade, pela fraternidade, a passar pelos momentos difíceis. É claro que isso é importante, mas se a doutrina espírita tem um aspecto consolador, ele está no conhecimento que liberta. Ele está exatamente na possibilidade que a doutrina tem de nos explicar, de nos mostrar, desde que nos abramos a este conhecimento, de onde nós viemos, para onde vamos, e mais do que tudo, por que estamos aqui. Por que estamos na Terra? Por que estamos encarnados presentemente? E por que a nossa vida é como é muitas vezes? Por que temos o gênero de existência assim, o outro tem um gênero de existência um pouco diferente? Às vezes são tantas as diferenças. São momentos encarnatórios que variam tanto de um para o outro, devido às nossas necessidades evolutivas e coisas que a doutrina explica tão bem, que mesmo passando por dificuldades e muitas vezes acerbas, nós mantemos a nossa fé, se ela for raciocinada, mantemos a esperança e encontramos consolação, conhecendo o modus operandi de Deus e sabendo que tudo que vem, tudo que emana dele, vem para o nosso bem, vem para a nossa orientação, mesmo que momentaneamente nós soframos e às vezes muito. E aí nós nos perguntamos o que seria de nós se nós não conhecêssemos tudo isso, se nós não tivéssemos tido esta oportunidade bendita de conhecer a doutrina. Então, fica aqui, evidentemente, nas nossas palavras, um convite, implícito e explícito, para aqueles que não conhecem muito bem e que estão pensando, quem sabe, né? Não pense muito, não. Venha, conheça, estude, ouse saber, né? Como diriam os iluministas. Ouse conhecer, ouse adentrar essa compreensão mais profunda dessas questões existenciais que têm nos inquietado há tanto tempo. Hoje, enquanto eu terminava de refletir sobre a palestra dessa tarde, entrei em contato por uma via curiosa e até um tanto misteriosa, que nem convém ficar detalhando aqui, porque não importa muito, com um depoimento de uma pessoa que não conhece nada disso. E fiquei pensando como é difícil, ou como seria difícil para nós enfrentarmos os desafios existenciais que até já enfrentamos nesta vida, sem conhecer as luzes da doutrina espírita. E esse depoimento que chegou até mim dizia mais ou menos assim, era uma conversa absolutamente real, que me chegou agora, 13h, era uma conversa virtual entre duas amigas, e uma tentando auxiliar a outra através da amizade, através de conselhos fraternos, e a outra numa postura de revolta, incompreensão, perda da fé, dizia o seguinte, os nomes eu troquei. Maria, eu amo você, mas eu daria minha vida para estar no seu lugar. Isto sim é viver. Ter seus filhos, com problemas ou não, seu marido, sua casa, viajar pelo mundo e conhecer novas culturas, aprender novas línguas. Eu a invejo de verdade. Vejo que tem seus amigos e conversa sobre diversos assuntos com eles. E eu? Não tenho nada. E aí ela coloca em letras garrafais. Nada. Consegue entender?
Sua mãe está longe? Que pena, mas está lúcida, tem um companheiro e seus filhos são felizes. Isto importa, isto sim importa. Não a solidão maldita, a qual fui condenada injustamente. Você pode não acreditar, mas eu não fiz nada para merecer a vida que estou levando. Ela escreve muito bem porque é jornalista. Estou cansada. Tenho pedido para morrer, assim acabaria este sofrimento de uma vez. Não aguento mais. Como se não bastasse, minha fé esmoreceu. Deus tornou-se um personagem de um livro de ficção. Estou cheia de conselhos de quem não está na minha pele. As pessoas dizem: ore muito, leia a palavra. Como se eu não acredito? Quero viver em paz e dá? Nem sei como tenho pagado o aluguel. Basta, Maria, não quero mais ajuda, entre aspas, de ninguém. Desculpe-me. Então, a gente imagina, por esse relato a gente consegue ver com mais clareza, a aridez em que se transforma muitas vezes a vida de alguém que sofre, não sabemos a natureza do sofrimento, sem ter uma fé que a apoie, sem ter, ela até busca uma fé numa determinada religião, mas sem ter esclarecimentos lógicos, diríamos coerentes, convincentes, em que ela possa se segurar e se apoiar nos momentos de dificuldade. Então aí, a pessoa sente que a fé esmorece, que aquilo tudo que até ela conhece daquela doutrina, daquela religião, não é suficiente para apoiá-la nos momentos de dificuldade. Então, muitas vezes tem que aceitar simplesmente a vontade de Deus sem perceber que em seus meandros existe um propósito amoroso e bom. Depois a conversa se seguiu e essa outra amiga continuou falando mais ou menos isso, que Deus a amava, que ela tivesse paciência, não murmurasse. E ela disse que se o amor de Deus é assim, então que ele a esquecesse. Porque esse amor é muito dolorido. Então vejam, é uma pessoa, são ainda no nosso planeta tantas pessoas buscando, talvez uns mais, outros menos, uma consolação, uma resposta. E nós estamos frente a frente com ela. E às vezes até nos fazemos um pouco de cansados, né? Não tenho tempo, acho que eu não consigo, mas a doutrina tem tantas oportunidades para que nós entremos em contato com o seu manancial de luzes. Tem até curso de ensino à distância, atualmente, em doutrina espírita, né? Então, que nós ousemos conhecê-la, porque, como dissemos há pouco, ela não é a criação da cabeça de um homem que simplesmente resolveu escrever algumas coisas e chamar aquilo de religião. Ela emana diretamente do coração de Jesus para nós. Porque quer Ele que nós tenhamos vida, e vida em abundância, que nós vivamos bem, que nós teremos paz, paz de consciência, que nós sejamos alegres. Mas isso nós só conseguimos compreendendo melhor a dinâmica da vida. Compreendendo por que nós estamos aqui e por que nós vivemos do jeito que vivemos. E fazendo aquilo que é possível para melhorar muitas coisas que são plenamente possíveis de serem melhoradas. Então, como nós dizíamos, o Espiritismo veio num momento exato, num contexto, num panorama histórico e cultural apropriado, que também foi preparado por Jesus para que, num dado momento, viesse à Terra a doutrina espírita no século XIX. Porém, antes, preparando-lhes os caminhos, nós tivemos um movimento intelectual maravilhoso
na Terra, recém-ressurgida da humanidade da época das trevas, da Idade Média, que foi chamado Iluminismo, que floresceu no século XVIII, com alguns localizam melhor o Iluminismo no final do século XVIII, outros, enfim, outros pensadores, que o Iluminismo se estendeu por todo o século XVIII. De qualquer maneira, os pensadores, os filósofos, os enciclopedistas, os cientistas, os matemáticos, os biólogos, enfim, todas as áreas das ciências, do conhecimento humano, ganharam um grande desenvolvimento nessa época, trazendo luzes intelectuais para o mundo, favorecendo a compreensão de algo que estava por vir ainda. De maneira que, muitas vezes, a gente lê escritos de autores iluministas e lemos trechos de obras da doutrina espírita e temos a nítida impressão, fala, nossa, parece que um copiou do outro, mas ninguém copiou de ninguém. Acontece que os iluministas, sem o saberem, porque nós colaboramos para o destino e o desenvolvimento dos destinos da Terra, sem mesmo sabermos disso, eles reencarnaram com essa missão. Reencarnações programadas por Jesus para alavancar o conhecimento terreno, o desenvolvimento da intelectualidade, para permitir a vinda da doutrina num contexto intelectual apropriado. Isso nos faz lembrar esta fala de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando nos diz que o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Como nos dizer que nós também evoluímos por ciclos e coletivamente é assim. Então, retomando essa ideia, né, que nós, como humanidade, emergíamos da Idade Média, em que era proibido pensar, em que era proibido questionar, em que era proibido perguntar, ou que era proibido descobrir algum aspecto novo do funcionamento da natureza que eventualmente contrariasse algum dogma da religião estabelecida. E quem fazia isso ia lá, né, ou quase ia, dependendo do caso, para as fogueiras. Porque por mais racional que fosse a descoberta, era impossível contrariar um dogma. E a gente vai ver o que é dogma daqui a pouco. Então, surge aí o iluminismo, o esclarecimento intelectual para o homem, que ressurge com toda essa possibilidade de pensar, de questionar, de livremente pensar por si mesmo, sem aquela tutelagem intelectual que havia se estabelecido até então. O iluminismo foi um movimento e uma revolta ao mesmo tempo intelectual, surgido na segunda metade do século XVIII, chamado Século das Luzes, que enfatizava a razão e a ciência como formas de explicar o universo. O homem passa a se deslumbrar com tudo que ele passa a descobrir a partir desse momento. Alguns deslumbram-se até um pouco demais. Segundo os iluministas, cada pessoa deveria pensar por si própria. Olha que coisa maravilhosa. E não é exatamente ao que nos conclama a doutrina espírita, a livre análise das questões, e não deixar-se levar por outras ideologias que eram forçadas a seguir, apesar de não concordarem com elas. Pregavam uma sociedade livre, com possibilidades de transição de classes e mais oportunidades iguais para todos. Basicamente, no apogeu do momento iluminista, vem o movimento dos enciclopedistas e todo o conhecimento produzido até então é reunido numa publicação, na publicação da famosa enciclopédia, que tem inicialmente 35 volumes, nos quais eles pretendiam fechar, praticamente catalogar todo o conhecimento humano num sistema que abrangesse todas as áreas do entendimento e sendo classificadas como 3 grandes áreas, como sendo a memória,
a razão e a imaginação. Um esforço fabuloso, fantástico, e o movimento dos iluministas se estendeu e persiste. As suas ideias geraram outras ideias e influenciam a sociedade no nosso tempo até os dias de hoje. Então, foi um trabalho, olhando todo esse contexto, através de uma visão espiritual de bastidores, que nos é dada pelo Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nós percebemos que existiu toda uma movimentação, migração, através da reencarnação, de espíritos luminares na área da intelectualidade que vieram preparar o momento adequado para o trazimento da doutrina espírita até nós. Então, além dela não ter sido criada por um homem que sentou numa escrivaninha e rascunhou algumas ideias num papel, ela é produto de uma articulação fantástica de muitos espíritos que solidariamente se engajaram, às vezes até sem perceber, numa causa que viria a culminar na vinda da doutrina espírita. Por isso, quando nós estamos frente ao conhecimento espírita, quando nós tomamos nas mãos o livro dos espíritos, nós não fazemos isso sem emoção e sem pensar o esforço grandioso de Jesus para nos trazer aquilo que ali está. E não nos sentimos à vontade para dar de ombros ou achar que não temos tempo para conhecer aquilo. Porque afinal, nós somos tão ocupados, coitadinhos de nós, tão pequenos. Aqui nós temos uma gravura interessante, que é o extrato do frontispício da enciclopédia, e ela está carregada de simbolismos. A figura do centro representa a verdade, está um pouquinho claro para enxergar, mas... Isso. A figura do centro representando a verdade, rodeada por luz intensa, símbolo central do iluminismo, a busca da verdade. Curioso, o espírito que orienta Kardec em todo o trabalho de organização e codificação e orienta os demais espíritos da codificação, se cognomina espírito de verdade. E a verdade era a grande busca do iluminismo. E duas outras figuras, à direita, e onde se encontra então a razão e a filosofia, que estão a retirar o manto sobre a verdade. É um símbolo do trabalho intelectual de busca da verdade através, vou acender essa aqui, através desses grandes pensadores. Immanuel Kant, grande expoente da filosofia da época, define o iluminismo assim: o iluminismo é a saída do ser humano do estado de não emancipação em que ele próprio se colocou. Não emancipação é a incapacidade de fazer uso da sua razão sem recorrer a outros. Era assim que a humanidade vivia, desnecessariamente, hoje nós sabemos. Tem-se culpa na não emancipação quando ela não advém da falta de razão, mas da falta de decisão e coragem de usar a razão sem as instruções de outrem. E Kant sempre conclamava os seus contemporâneos, ouse saber, busque conhecer. Você agora pode. Antes não, porque você ia para a fogueira. Agora pode. Busque conhecer, ouse saber. Pode questionar. Mas por que Deus faz as coisas assim ou assado? Por que eu sofro tanto? Por que a minha vida é como é? Pergunte. Busque as respostas, porque elas existem. E aqui nós temos uma singela lembrança ou homenagem de alguns desses vultos que precederam um pouquinho o iluminismo, alguns deles iluministas, como Voltaire, Rousseau, que influenciou diretamente as ideias de Pestalozzi, que foi mestre de Allan Kardec depois, na Suíça, Diderot,
D'Alembert, Lavoisier, Giuseppe Volta. Homens de ciência, homens da política, homens da filosofia, Ampère, muitos nomes viraram unidades de medida atualmente. Gay-Lussac, vejam as datas, 1775, 1778, Darwin, que nos fala da seleção das espécies por meio da evolução natural. Mas a doutrina espírita já falava de evolução 2 anos antes da publicação de Darwin, que ocorre praticamente de uma forma contemporânea. Veio à frente de seu tempo. Faraday, Laplace, Mesmer, que dá origem à palavra mesmerismo, que utilizavam-se desta realidade os magnetizadores da época, e Allan Kardec era magnetizador, compartilhava das ideias de Mesmer, do magnetismo animal de qual somos dotados. Charcot, que estudava as histerias na França e depois dá origem aí a todo o caminho que é aberto por Freud. Louis Pasteur, um dos maiores cientistas do nosso tempo, todos naquela época. Casualmente, curiosamente, certamente não. William Crookes, que estudava a ampola dos raios catódicos e que depois se autoproclama e se converte à doutrina espírita pela sua lógica. Claude Bernard, anatomista francês, espírita e estudioso do perispírito. E Pestalozzi, no campo da educação, influenciando gerações, influenciando as ideias, profundamente influenciando as ideias do próprio Allan Kardec, que encontra ressonância lá nas ideias de Rousseau, iluminista, e que segue influenciando gerações e mais gerações de homens que se dedicam no campo da educação. E a doutrina espírita não é uma outra coisa, senão um belíssimo tratado de educação do espírito. Só podia ter vindo pelas mãos de um educador. Então o Espiritismo, na condição de Consolador prometido, ele vem explicar todas as coisas que Jesus não pôde a seu tempo e possui, portanto, isso é importante nós sabermos e termos plena consciência disso, possui incontestável caráter religioso. A época de Bezerra de Menezes, o Espiritismo era recém-chegado às terras brasileiras, porque ele inicialmente veio na França. Foi recebido com entusiasmo, mas logo aquilo arrefeceu. Eles se detiveram demais nas ideias meramente filosóficas e nos debates áridos, não perceberam o alcance da palavra caridade, que viria a ser percebido quando a doutrina espírita aporta a terras brasileiras através de um trabalho maravilhoso da espiritualidade, que já sabia disso. A doutrina viria na França, porém floresceria em terras brasileiras. E aqui, em terras brasileiras, a doutrina ganharia um contorno mais claramente religioso, no sentido de que os brasileiros entenderiam, pela sua própria natureza, a ressonância da palavra caridade. Fraternidade, amor ao próximo. E esta necessidade encontraria um terreno propício aqui no Brasil. Então, a doutrina espírita existe para que nós voltemos os olhos para o Evangelho de Jesus, para que reconheçamos a necessidade de empregar nas nossas vidas, de fato, as orientações de Jesus, e elas se resumem no amor. E é aqui no Brasil que isso aparece com toda a sua pujança. Não podemos esquecer figuras espetaculares, ímpares, como a de Francisco Cândido Xavier, que nos ensinou, pelo exemplo, o significado da palavra amor, da palavra caridade, que vai muito além da beneficência, né, que é
aquele auxílio, muitas vezes, de natureza material e que nem sempre a gente está tão preparado para fazer. Portanto, é importante que nós não esqueçamos do aspecto religião da doutrina espírita. Não uma religião como habitualmente a entendemos, com todos os apetrechos, rituais e aparatos e dogmas que as religiões têm habitualmente. Mas Kardec escreve isso textualmente num dos seus últimos textos da Revista Espírita, dizendo com todas as letras que o espiritismo é sim religião e que ele se ufanava disso, porque a consequência religiosa é inevitável naqueles que compreendem a doutrina com profundidade. A época de Bezerra de Menezes, quando a doutrina recém chegava no Brasil, existia uma separação entre os espíritas, porque uns achavam que era filosofia, outros que era ciência e outros que era religião. E foi Bezerra com quem conseguiu reunir todas essas divergências de opiniões nessa trilogia, filosofia, ciência e religião. Os filosóficos chamavam aqueles que entendiam a doutrina mais como religião de místicos. E assim por diante, né? Um não se entendia com o outro, professando a mesma doutrina. Então, aí, a nossa lembrança, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 57, ao eminente codificador, que nós costumamos pensar que é um daqueles espíritos da Pleiade que auxiliou Jesus, porém encarnado, e trabalhou em parceria, digamos assim, com os espíritos desencarnados, debatendo, discutindo no bom sentido, de igual para igual, questionando algumas respostas, aprofundando alguns questionamentos, eventualmente, quando necessário, momentaneamente não concordando de pronto com algumas coisas, porque mereciam maior análise. Livre pensador, que debatia intelectualmente, dentro de uma postura de absoluta humildade ao mesmo tempo, debatia de igual para igual com esses grandes luminares da intelectualidade, do amor, que vieram trazer a doutrina em nome de Jesus, como, por exemplo, o próprio Sócrates, que assina nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Vejam a estatura espiritual dos espíritos. Vejam, lá em Livro dos Espíritos, se ninguém nunca percebeu, tem um capítulo pequeno, né, introdução da introdução, chamado Prolegômenos. E nós vemos que assinam esses prolegômenos espíritos como João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, 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 etc. E alguns que preferiram se denominar com nomes genéricos, um espírito amigo ou coisa assim, por alguma razão. Mas todos espíritos que alavancaram e auxiliaram a humanidade nesse progresso, nesse caminho do desvendar da verdade espiritual, do sentido da vida humana. Vem agora, através da doutrina espírita, num esforço conjunto, nos trazer aquilo que se sabe acerca da vida do homem. E será que não é algo digno de ser conhecido, estudado, compreendido, meditado ao longo de vidas? Eu não diria de uma, eu diria de vidas. Porque nós precisamos atualmente de vidas para ler e compreender os 5 livros da codificação. Se a gente quiser ler e compreender os outros que vieram depois, e a literatura espírita de qualidade é vastíssima, só se a gente fosse tentar ler tudo o que produziu Francisco Cândido Xavier, no meu caso, pelo menos, eu precisaria de algumas vidas. Tudo está aí, ao alcance das nossas mãos. Então, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e que estão contidos nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação. O mais interessante também
é que a doutrina espírita é uma doutrina, uma religião que está escrita nos livros, como nos diz com toda a obviedade o professor Herculano Pires. Está escrita. Qualquer um pode ir à fonte do seu conhecimento, ela não depende de interpretações. Se eu disser, eventualmente, alguma barbaridade aqui, qualquer um pode ir lá na obra básica, na essência do que está escrito e entrar em contato com o que é de fato, com a verdade, com a doutrina na sua pureza mais absoluta. Nós prescindimos, nós dispensamos interpretações. Então a gente não tem que conhecer a doutrina espírita pela ótica de um ou de outro, porque o fulano disse, porque o outro comentou, porque o outro achou. Ela está escrita nos livros. 5. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O livro dos Espíritos e o Evangelho, os mais conhecidos e os mais lidos, certamente. Depois, menos e menos e menos. E a Revista Espírita, quase ninguém conhece. Também um esforço maravilhoso, né? Um trabalho intelectual para o futuro, trazido pelos Espíritos e pelo próprio Kardec. O Espiritismo é uma ciência que trata, então, segundo Kardec, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Mas quem são os espíritos? Aqueles lá que a gente não enxerga e que ficam vagando numa região do mundo invisível? Eles não ficam bem assim, mas eles são espíritos. Mas espíritos somos nós. Então, se é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, ela trata da nossa realidade. Então pode ser interessante conhecê-la, né? Claro. Também é importante, já ficou implícito na nossa fala, dizermos que é uma religião cristã, porém sem dogmas. Quando a gente, eventualmente, não é muito comum, mas quando a gente participa de alguma atividade que reúne representantes de outras religiões e um público heterogêneo, uma das primeiras coisas que nós dizemos sobre o Espiritismo é que é uma religião cristã. Porque ainda há quem pense que não, né? Que a gente mexe com aquelas coisas, né? Essas coisas são espíritos. E que a gente não é cristão, a gente é pagão, a gente é qualquer outra coisa. E eu ousaria dizer que se existe uma religião cristã no mundo, é o Espiritismo. Bem compreendido. Porém, é uma religião cristã diferente do que a teologia clássica estabeleceu, porque ela não tem dogmas. O que é um dogma? Eu fui buscar no dicionário 2 definições. É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível, cuja verdade se espera que as pessoas aceitem sem questionar. Exemplo, que não é meu, é do dicionário. Santíssima Trindade. Não pergunte muito, não tente entender. É assim, acredite ou não, né? Se você quiser ser pertencente àquela religião, acredite neste dogma. Não é para ser questionado, é para ser aceito. Outra definição é qualquer doutrina filosófica, política, etc., de caráter indiscutível em função de supostamente ser uma verdade aceita por todos. E o que Kardec sempre apregou em todas as obras que publicou, com o aval dos espíritos, é que nós façamos uma livre análise de todas as coisas. E nos diz que se há um sentido que não nos pode enganar, ou não nos pode enganar com tanta facilidade, este sentido, ele usa esta palavra, é a razão. Diz isso especialmente quando nos orienta a raciocinar e analisar a natureza dos espíritos que se comunicam conosco. Nos diz ele que a razão é mais poderosa do que a própria visão, que nos parece um sentido tão palpável, né? Então, nos conclama a utilização do livre pensar
Todas as vezes que estivermos frente a uma obra espírita, algo que nos é trazido como uma verdade, enfim, livre questionamento. Nos cursos de doutrina espírita, a gente sempre diz que a gente está ali para juntos construirmos convicções. Porque é para isso que existe um curso. Senão era simples, chega, olha, os pontos são esses. Se você acreditar, você é espírita e pronto. Né? Mas acreditar como? Com base no quê? Como dizia aqui o depoimento da pessoa que eu li. Mas como se eu não consigo acreditar? Né? Como adquirir fé em algo que eu não consigo compreender e, consequentemente, não consigo crer naquilo? Então, para crer, é preciso livre compreensão, livre exame daquilo em que nós nos propomos a futuramente, eventualmente, crer. Por isso, nós levamos 2, quem sabe, se pudéssemos até levar mais que isso, para construir algumas convicções, 2 anos, acerca de princípios fundamentais da doutrina. E existe muito mais para ser conhecido, mas esses princípios são os que fundamentam todo edifício filosófico e que derivam em outras realidades. Então, se Jesus nos vem, através do Evangelho, nos orientar sobre o que nós devemos fazer, por exemplo, um tema recorrente do Evangelho é o perdão. Nos diz Jesus insistentemente, repetidamente, se é que podemos dizer assim, e inclui o perdão, a necessidade do perdão até no Pai Nosso. Então ele vem e nos diz o que nós precisamos fazer para vivermos melhor. A doutrina espírita, isso em vários campos, não é só na questão do perdão. A doutrina espírita nos vem auxiliar a entender por quê que aquele que se dispõe ao perdão vive melhor do que aquele que cultiva mágoas, ressentimentos e tudo mais. E eu gosto muito de dizer que, especificamente no campo dessa questão do perdão, em outros também, ele não é apenas uma questão religiosa, evangélica e muito menos doutrinária. É uma questão hoje de domínio comum e de conhecimento médico. As ciências da vida, especialmente aquelas que lidam com a mente humana, já demonstraram que aquele que perdoa vive melhor e eu diria que vive mais, inclusive. Os indicadores de saúde física são muito melhores, controle da pressão arterial, uma série de outros, né, os indicadores metabólicos e tudo mais. E que a saúde das pessoas melhora sensivelmente a partir de momentos em que elas conseguiram perdoar. Aquele peso que elas traziam no coração se dilui. Existe um livro chamado Perdão, O Caminho para o Coração Tranquilo, de uma psicoterapeuta chamada Robin Kazarjian, americana. E ela diz coisas nesse sentido. E existe uma grande quantidade de livros nesse caminho. Então, se Jesus nos diz o que fazer, a doutrina nos diz por que fazer. Ao apresentar-nos de uma maneira tão clara as ligações que existem entre espírito, perispírito e corpo físico, nos ajuda a entender por que, quando nós temos atitudes melhores, mais ajustadas com a lei divina, que é a lei de amor, a nossa saúde física melhora. Porque as nossas vibrações melhoram e nós nos impregnamos de uma saúde até então desconhecida. Há muito o que falar sobre isso. Nós apenas deixaremos aqui para algumas reflexões. Então, quando a gente entende por que Jesus tinha razão, a gente às vezes é tão endurecido que a gente não se satisfaz em entender que Jesus, pela grandeza que tem, tinha razão nas coisas que diz. Mas quando a gente compreende por que ele disse aquilo, a gente consegue entender melhor o Evangelho e valorizar mais aquilo que Jesus nos diz. Porque quando a gente entende o quanto é importante perdoar para nós, a gente compreende a importância daquilo que está ali no Evangelho. Porque perdoar não é bom,
para aquele que é perdoado necessariamente, né? Porque às vezes a gente nem está mais convivendo com a pessoa, nem tem a oportunidade de chegar, olha, aquilo lá que aconteceu, eu passei por cima, eu esqueci, eu perdoei. Não é esse perdão necessariamente, é o perdão de nós para conosco mesmos em relação àquilo que aconteceu. Às vezes a pessoa desencarnou, às vezes mudou para outro país, não temos mais contato e não temos como perdoar? Claro que temos, dentro do nosso coração. Às vezes ela nem sabe que foi perdoada, às vezes ela nem sabe que nos ofendeu, para começar, né? E a gente vive amargurado, vive infeliz porque ela me fez aquilo e tudo mais. Ela nem sabe que ela fez aquilo, porque ela não tinha intenção, a gente entendeu tudo errado ou coisa desse tipo. Então o perdão ele é bom para quem perdoa. Aliás, tudo que está no Evangelho é bom para quem exercita a paciência, as virtudes em geral. Não é para aquele que recebe, em primeiro lugar, é para aquele que a exerce. Além disso, nós, na doutrina espírita, não temos mistérios da fé, né? Coisas ocultas, coisas assim inexplicáveis. Existem pontos ainda a serem estudados. Os espíritos dizem isso com toda clareza. Mas, como existiam nas religiões, né, anteriormente, aliás, o princípio da reencarnação derruba por terra os antigos mistérios da fé das outras religiões, né? Onde se perguntava por que um é doente, com problemas, e o outro é saudável. Ah, minha filha, isso é um mistério da fé, ou é um mistério de Deus, né? A doutrina espírita não tem isso, porque nos esclarecendo sobre o destino da alma humana, sobre a imortalidade, a evolução e as múltiplas reencarnações, faz-nos perceber que não existem mistérios da fé, que quase tudo pode ser tão claramente explicado pela doutrina espírita. Também nos diz que, nos mostra isso com razão e coerência, que não há milagres. Porque o milagre traz uma sensação consigo de injustiça, né, de Deus. Deus favorece a um, não favorece a outro. Ele derroga as suas leis para dar um jeitinho para favorecer algum benefício, a graça, àquele um, porque ele orou mais, porque ele mereceu mais, não sei. E então é como se fosse uma derrogação pelo entendimento que se tem de milagres das leis estabelecidas por Deus. Então Deus fica sendo parcial, meio que um joguete ao sabor dos nossos petitórios. E ele não é nada disso. Rejeita a fé cega, né, como nós já vimos, conclamando ao livre exercício da razão, e, pelo contrário, preconiza então a fé racional, aquela fé alicerçada na razão, robusta, que nós não perdemos assim, né, só porque surge uma dificuldade na vida, não. E quando nós a adquirimos, ela passa a ser patrimônio nosso e morredouro, que carregamos conosco. E é uma religião natural, segundo os espíritos, e isso está claramente estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo, porque se apoia em bases naturais, no conhecimento das leis da natureza, naquilo que a ciência, a época de Kardec, podia nos mostrar. E, curiosamente, felizmente, à medida que o desenvolvimento científico avança no nosso mundo, mais e mais nós vemos questões doutrinárias específicas da doutrina espírita sendo cada dia mais confirmadas, comprovadas, respaldadas pela ciência oficial. Ao contrário das religiões que se baseavam em dogmas, que temiam as descobertas da ciência, o Espiritismo não. Porque ele é apoiado sobre essas bases naturais, que pode passar o tempo que for, elas são imutáveis, porque elas são as próprias leis da natureza. Se nós quisermos entender um pouquinho mais sobre isso, leiamos lá no Evangelho a aliança entre a ciência e a religião, e a gente vai ver que coisa maravilhosa. Ao contrário do que as religiões têm preconizado, olha, nós cuidamos do espírito e o mundo e a ciência cuida da matéria, com a doutrina espírita não. Existe a necessidade, inclusive, dessa aliança entre o conhecimento científico e
o conhecimento religioso para que ele seja realmente consistente. Também o Espiritismo nos apresenta um Deus Pai misericordioso, justo e bom. Não é aquele Deus para ser temido. Ainda outro dia eu vi isso. O que falta nos nossos dias é temor a Deus. Né? Não é temor a Deus, é compreensão da natureza de Deus. E Jesus nos apresenta Deus como exatamente esse Pai nosso, misericordioso, justo e bom. Nos dá exemplos disso ao dizer que Ele e o Pai são um e que Ele, de alguma forma, pelo nosso entendimento, está ali para expressar, através da sua vida, as leis de Deus. E na sua atuação, Ele dá exemplos a todo momento da justiça e da bondade de Deus, que não é um Deus para ser temido, mas é um Deus para ser amado, respeitado, no sentido de que sigamos as suas leis que estão na nossa consciência. Jesus não recriminava, não jogava as criaturas mais para baixo do que elas estavam, como quando cometiam um erro, como no caso da mulher adúltera, em que ele pergunta, mas ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor. E ele responde, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Essa é a expressão de Deus reencarnado na Terra. Embora ele não fosse Deus, ele e Deus eram um no sentido de uma unidade de vistas, de uma integração perfeita, mas nos mostrando que a postura de Deus para conosco é essa. Vai-te e não peques mais. E a nossa reencarnação é uma grande expressão desta frase. Vai-te e não peques mais. Volte a reencarnar, conviva com as mesmas pessoas, provavelmente, e faça correto desta vez. É uma nova oportunidade. Emmanuel nos diz que não existe perdão divino, mas se nós quisermos raciocinar em termos de perdão divino, que nós pensemos na reencarnação. Porque ela é quase um perdão divino, nos dando novas oportunidades de refazer novamente experiências anteriores fracassadas com as mesmas pessoas que retornam agora. Por isso as simpatias, as antipatias, as aversões, as afinidades, especialmente no lar. Também nos apresenta a justiça como a justiça divina apoiada em dois grandes pilares. De um lado, o livre-arbítrio. Nada é proibido. Né? Nós temos a liberdade de ajuizar sobre as coisas e fazer aquilo, ou da forma que desejarmos. Porém, todas as nossas ações acarretam responsabilidades. Né? A toda ação corresponde uma reação que tem um sentido educativo e não punitivo. Então, pelas nossas escolhas, pelo resultado das nossas escolhas, principalmente morais, a gente vai aprendendo a viver. Interessante. Aprendemos com as nossas próprias experiências. Aprendemos fazendo. Quando as nossas opções não são felizes, os resultados são amargos. E cabe a nós aprender com os próprios enganos para não repeti-los. São princípios básicos do Espiritismo. Né? A existência de Deus, existência e imortalidade do Espírito, lei de evolução, reencarnação, que abre nosso entendimento de uma forma fantástica, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, que não foi inaugurada na Terra, a mediunidade não foi inaugurada na Terra com o Espiritismo, já era uma faculdade existente desde que o homem existe na face do planeta, e a pluralidade dos mundos habitados é aí um outro princípio básico ou fundamental da doutrina espírita. Com base nisso, todos os outros ramos de conhecimento espírita se apoiam. Esse é o edifício filosófico da doutrina.
aqui um folheto da Federação Espírita Brasileira, nos falando sobre Espiritismo, uma nova era para a humanidade, nos apresentando o conceito de Deus, Jesus como um guia e modelo para as nossas vidas, Kardec, a base fundamental, Kardec aí simbolizando as obras básicas aqui citadas, e o lema que nos distingue: fora da caridade não há salvação. Fora do espiritismo há. Né? A pessoa pode não ter religião nenhuma, mas se ela tiver caridade, ela alcança a salvação no sentido de, não aquela salvação também apregoada pelas religiões conhecidas, mas no sentido de isentar-se de uma série de dores, de uma série de dificuldades que são necessárias àqueles que ainda não aprenderam a amar. Isso tem um conceito bem mais profundo. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento. É por isso que não dá para estudar Espiritismo em 1 ano, em 2 anos, ou para assistir meia dúzia de palestras e achar que já sei muito, né? Que palestra que vai ter hoje mesmo? Sobre reencarnação? Ah, não vou. Esse tema já estou cansada de ouvir, né? Então, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento. Se a gente demora anos e anos para formar um profissional relativamente bom numa área, imaginemos o tempo de vida que é necessário para estudar, refletir, conhecer a doutrina espírita, que toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Efetivamente. Então, ele é religião apoiada na filosofia e na ciência. Esses 3 aspectos se complementam e se mesclam de forma que, sem um deles, nós não teríamos a consistência da revelação espírita. Às vezes a gente fala assim, a Gênese é o livro mais caracteristicamente científico da codificação. O Evangelho é o livro que sela, de uma forma mais patente, o aspecto religioso. E o Livro dos Espíritos é aquele livro que tradicionalmente atende a uma tradição filosófica e nos traz respostas para as grandes questões da humanidade. Entretanto, você pega uma frase dos Espíritos e às vezes você tem dificuldade de distinguir e separar ali o aspecto religioso do aspecto científico, do aspecto filosófico, porque está tudo tão junto e tem que ser assim, que não dá muito para separar as coisas. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Filosofia, ciência e religião. Como norte filosófico, existem muitos outros desdobramentos, a gente tem aí, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Enunciando claramente, né, o aspecto da evolução, das múltiplas reencarnações. Ao dizer que nascemos, morremos e renascemos, está aí enunciada a imortalidade do espírito. Então, esta frase resume, sintetiza muito da essência filosófica da doutrina espírita. O aspecto científico, nós poderíamos até simbolizar nesta frase: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, né? E que não teme o livre exame de todas as questões. E o aspecto religião, mencionamos há pouco, o aspecto da doutrina que nos fala sobre nos tornarmos melhores, nos tornarmos homens de bem, nos aproximarmos das leis divinas, nós poderíamos sintetizar nesta frase: fora da caridade não há salvação. E Kardec menciona na Revista Espírita, a alma do Espiritismo é a caridade. De maneira que, se nós nos dizemos espíritas e não nos trabalhamos para ser um pouco mais caridosos ou para ser caridosos, nós somos, como diria Kardec mesmo, espíritas imperfeitos. Ou que se apegam aos fenômenos, ou que se apegam meramente às luzes intelectuais, sem uma aplicabilidade prática no seu dia a dia.
Muitas especulações, né, se tem feito em torno da palavra espírita e dos termos relacionados com o espiritismo. Mas convém esclarecer, segundo a própria Federação Espírita Brasileira, que toda prática espírita é gratuita, tem que ser. Como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o de que de graça recebestes, especialmente no exercício da mediunidade e do auxílio espiritual. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então não existem imagens, símbolos, condicionamentos mentais, não existem roupas, não existem cores, não existe nada disso. Já que é uma doutrina que nos conclama ao livre exercício da razão, é uma doutrina, digamos, mental, racional, embora nos toque o sentimento também, mas que prescinde de toda essa simbologia, de todo esse aparato exterior. Não tem sacerdotes. A gente estuda um pouco de doutrina e vem aqui expor, muitas vezes, um tema, o que não significa que nós estejamos de posse da verdade e que nem sejamos sacerdotes. E não adotem nem usem em suas reuniões e em suas práticas. Aí vem, né, uma série de coisas que habitualmente existem, mas não na doutrina espírita. Altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alucinógenas, alcoólicas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, né? Mas não tem um pezinho de coelho que dá sorte? Mas que sorte? O que é a sorte, né? Ah, é para me proteger. A única coisa que te protege são as suas ações. É o seu andar reto. Essa é a sua proteção. Esqueça o pezinho de coelho, né? Que isso é só folclore. Horóscopos, tem gente que não sai sem olhar, né? Cartomancia, pirâmides, mas só uma piramidezinha, um cristalzinho, melhora a energia. Que energia? Como assim? Melhora por quê? Com base no quê? Né? Então, o que não tem respaldo racional, o que é só crendice, não entra nas práticas espíritas. Cristais, quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior, né? Mas só um altarzinho ali no canto, mas para quê? Né? A gente não precisa disso, se não há necessidade. O Espiritismo não impõe, né, os seus princípios, convida os interessados a conhecê-lo e submeterem seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitar. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina e dentro da moral cristã. Qual é a moral cristã? É o amor, é a caridade e, no caso específico da mediunidade, é o desinteresse. Respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos, entre todos os homens, independentemente de raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural, social, e reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E para que nós encerremos, para que nós sintetizemos um pouco disso que nós vimos juntos e daquilo que nós sentimos juntos, porque realmente nos encontramos ao compartilharmos o mesmo ideal, nós deixamos a mensagem de que o Espiritismo é, por tudo que nós vimos, na sua manifestação cotidiana, simples, puro e despojado de convencionalismos como Jesus, que não tinha rituais, que não tinha convenções, que curava nos dias sagrados, porque achava que todos os dias deviam ser consagrados ao Senhor, que ensinava tendo como templo a natureza, não requerendo para isso um local, uma situação especial. É preciso refletir sobre Jesus, sobre o seu legado, que não foi nenhuma religião formal,
para compreendermos a essência do cristianismo, que não deve ser outra senão a própria essência do Espiritismo. E Cristo prossiga nos auxiliando como sempre auxilia, e que nós também nos auxiliemos nesse trabalho de busca da verdade, de compreensão da vida e de entrarmos na posse de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, de uma vida menos complicada, de uma vida em que nós possamos atuar como aqueles que, de fato, têm as rédeas nas próprias mãos, no sentido de torná-la melhor. Que assim seja.